Graça e paz a todos, meus amados. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem não souber do Evangelho estará livre da condenação? Exemplo. Eu já fiz algumas visitas a algumas igrejas há anos atrás, mas foi somente raras visitas. Mas não estava nem aí para a Bíblia, nada disso. Aquelas visitas mesmo corriqueiras. Não sabia de nada que estava na Bíblia. Nunca fui de ler Bíblia. E depois me casei. Só que eu sempre soube que quando a pessoa é casada, não precisa nem de evangelho. A pessoa é casada e se ela sair com uma outra pessoa, sem ser o cônjuge, isso é adultério. A gente sabe que isso é errado. Então não tem desculpa. Mas eu nunca iria saber que se você se divorcia, independente de quem quis o divórcio, independente de que possa ter acontecido no matrimônio, violência, grave ameaça, falta de amor, independente do que tenha acontecido, é um divorciado? E se você se casar com outro, estará em adultério. Eu nunca iria saber disso. Se eu morresse sem souber disso, eu iria ser condenado. Então, depois que o Senhor me revelou a verdade, através do Evangelho, que nós só podemos nos casar novamente depois de somente na morte do cônjuge, quando o cônjuge vier a falecer, e mais nada. Se divorciar e casar com outro, é adultério. Eu nunca iria saber disso se isso não fosse me revelado. Então, se eu morresse, poderia ser uma boa pessoa, poderia ter me casar de novo com uma outra pessoa, ser um excelente marido, um excelente pai, mas eu ia para o inferno. Eu não sabia disso. Muitos da gente vai falar, mas isso é injusto. E a gente sabe que muitas pessoas morrem sem saber do Evangelho. E eu separei aqui, meus amados, num site que diz assim, todos nascemos pecadores. Somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Por isso, Davi diz, : sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmos 51:5. Então aqui, Davi, o rei Davi, falou que ele é pecador desde que nasceu. Ele não aprendeu a pecar, ele já nasceu pecador. Todos nós pecamos porque somos pecadores por natureza. Herdamos essa natureza de Adão, o primeiro Cristo. O primeiro homem, por meio dele, veio a nascer toda a humanidade. Então, através de Adão, veio nascer toda a humanidade. Ele pecou e toda a humanidade também pecou, já nasce pecadora. Devido ao pecado de um só homem, todos se fizeram pecadores. Então tá. Ninguém ensina uma criança a pecar. Não, minto. Todos nós nascemos pecadores porque somos pecadores por natureza. Herdamos essa natureza de Adão, o primeiro homem. Por meio dele veio a nascer toda a humanidade. O homem é universalmente corrupto. E isso vem de sua natureza estragada pelo pecado. A universalidade do pecado não pode ser justificada por meio de fatores sociais ou ambientais, e sim pela natureza perversa do homem. Não justifica, meus amados, o meio, não justifica nada pelo pecado do homem. Existem alguns irmãos que falam assim, mas a pessoa quando é jovem, ela tem mais assédio.
por ter mais assédio, a chance dela pecar é maior. Nada, isso é mentira. Entende? Nada que nós somos pecadores já por natureza. Já está no nosso DNA. Nós não nos tornamos pecadores. Nascemos pecadores em Adão. Ninguém ensina uma criança a pecar. Ela peca porque nasceu pecadora, descendente de Adão. A mensagem central do Evangelho é Jesus, pois nele Deus revelou sua graça salvadora para nos regenerar e nos dar nova em Cristo, nova vida em Cristo. Através da graça é que vem a regeneração, tá? Em Gênesis capítulo 8, versículo 21, Deus disse para Noé, 2 pontos. O coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Quando nascemos de nossa mãe, nascemos em Adão. Então, desde criança, a gente já nasce em Adão, pecadores. Por isso, Jesus veio para nos salvar da nossa velha natureza de Adão e nos oferecer nova vida nele com sua natureza. Isso é nascer de novo. Sair de Adão é nascer em Jesus. Jesus declarou, 2 pontos. Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque já nasce pecador. Porque Deus tanto amou o mundo, judeus, gentios, homens, mulheres, ignorantes ou sábios, bárbaros, cita, tá? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Olha só, meus amados, ó. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, não vai ser condenado. Olha só, quem não crê, já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3, 16 e 18. Porque a pessoa quando nasce, ela já nasce condenada. Por isso que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente nasce de novo. Porque a nossa natureza de Adão já está condenada. Então, quando quando a pessoa morre sem receber o Evangelho, a gente não pode entender que isso é injustiça. Porque já nasceu condenado. Se eu morresse sem saber que divorciado, se casando com outro, é adultério, eu iria estar condenado sem saber disso. Ah, mas eu não acho justo isso. Tem que saber. Não. Aí vocês podem ver aqui, ó, no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 19 e 28, diz o seguinte, vamos prestar atenção. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações,
para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, e não ao Criador, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, mulher com mulher. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, homem com homens. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Por não buscar a Deus, por ver que Deus está em tudo, Deus nos entregou ao engano. Em Romanos 10, capítulo 12 ao 15, nós encontramos: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Que trazem alegres novas e boas coisas, de boas coisas. Então, Deus amou o mundo. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Mas aquele que recebeu o evangelho será salvo e crê. Aquele que nunca ouviu o evangelho, mesmo não ouvindo, não recebendo, ele já está condenado, porque ele é condenado desde que nasceu, devido ao pecado de Adão. Em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 26, fala, versículo 10 ao 26, Romanos 3, capítulo 10 ao 26, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Porque nasceram todos pecadores. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então, somente Deus mandando a gente para poder pregar o evangelho. Todos se desviaram, todos, meus amados. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Por isso que Deus entregou as paixões infames. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Porque a lei nunca serviu para salvar, e sim para acusar. Você só pode saber que você está adulterando se existir uma lei que fala o que é adultério. Tá? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Porque você não se declara justo, salvo, quando você está obedecendo à lei, os preceitos da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Existe uma lei falando que é adultério. Que quem adulterar não será salvo. Já está condenado. Então ela só nos acusa. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei.
da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, a graça divina. Não é por não adulterar, não fornicar, não guardar sábado, não dar dízimo, que vocês vão ser merecidos da graça. Não, ela é de graça. Tá? Vocês estão sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus pagou por todos os nossos pecados. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a gente pode pecar à vontade, que é pela graça? Não. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você nasce de novo, você não vai adulterar, porque você não precisa se preocupar com o que a lei diz, não adulterarás, porque você não está adulterando. Você não se preocupar em guardar o sábado, porque o descanso é Jesus. Você não precisa se preocupar em dizimar, porque o que Deus quer de você é que você se entregue para eles. Vocês não precisam ir ao templo lá em Jerusalém, porque o tabernáculo somos nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E para terminar, meus amados, Romanos 2, versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Não sabe da lei, não sabe que existe uma lei para não adulterarás. Ele adulterou? Mesmo não tendo essa lei, ele vai perecer. E todo aquele que pecar sob a lei, existe uma lei que fala o que é adultério, o que é fornicação, o que é não matarás. Existe a lei. E eu assim mesmo pequei, descumpri a lei. Então pela lei eu serei julgado. Sem a lei, você não sabe. Eu, Hérito, não sabia que se eu me divorciasse e se casasse com outra, isso seria adultério. Eu não sabia. E mesmo se eu morresse sem saber, eu iria ser condenado como adúltero. Porque não tem desculpa. Porque eu já nasci pecador. Mas quando Deus colocou o teu espírito em mim, eu vinha saber que se eu me casar com outra depois do divórcio é adultério, e eu não me casei, mas vamos supor que eu venha e desobedeça essa lei, eu vou perecer, eu serei condenado. Porque eu serei julgado, porque eu sabia. Então, se eu não sei e peco, serei condenado mesmo assim. Porque a gente já nasce pecador. A gente já nasce merecendo a morte, a condenação. Agora, se eu sei e peco assim mesmo, eu serei julgado porque eu sabia. Tá difícil isso, meus amados? O vídeo se tornou longo. É só vocês estudarem. Todos nascemos pecadores. Todos temos um princípio, nascimento, pecadores. Vocês não sabem da lei, vocês não sabem o que é adultério, nem nada. Na lei de Deus. Aí vocês morreram adulterando, mesmo sem saber que aquilo era adultério. Vocês vão ser condenados a si mesmo. Agora, vocês nasceram pecadores. Opa, aqui vocês receberam as leis divinas. Olha, se adulterar, quem morrer adulterando vai ser condenado. E mesmo assim vocês desobedeceram a lei, vocês serão julgados porque vocês sabiam. Existe uma coisa difícil para isso? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.